voltando aqui à nossa gravação, nós podemos aí aferir, deu um picozinho aí na gravação, podemos aferir que essa existência aí do dano num caso de guerra, né, é um exemplo prático aí de violação da integridade territorial, né? Um nexo de causalidade, né, ou seja, normativa entre o dano ilícito, o qual institui um dever de reparar o seu autor e cria ao ofendido um direito subjetivo de exigir uma reparação, né? Então aquele nexo, né, que vocês estudaram aí no direito, né, de causalidade, né, de causa e efeito, né? Quer dizer, qual que é a causa impactando naquele dano, no caso aqui, ele tem que estar bem materializado e constatado aí, para que o Estado possa ser responsabilizado. O princípio fundamental da justiça traz concretamente na obrigação de manter os compromissos assumidos e na obrigação de reparar o mal injustamente causado ao outrem. Princípio este sobre o qual repousa a noção de responsabilidade. Seguindo a compreensão acima, podemos considerar incontestável a regra que coloca o Estado como sendo internacionalmente responsável por ato ou omissão que lhe possa ser imputado de qual resulte a violação de uma norma jurídica internacional, ou que seja resultado do descumprimento de alguma de suas obrigações internacionais, por exemplo, pactuadas, né, em tratados. Isso também é muito comum. Defeituosa ou contratual pode vir a ser a responsabilidade conforme seja resultado de atos defeituosos ou da inexecução dos compromissos assumidos. É corrente que se fale, em responsabilidade direta, a que deriva de atos do governo ou de seus agentes e responsabilidade indireta, resultante de atos praticados por particulares, de forma que possa ser imputável ao governo. Esse tipo de divisão, contudo, diz respeito mais à teoria, visto que na prática não pode os atos dos particulares suscitar uma responsabilização do Estado, muito embora seja ele, Estado, responsável por não ter punido ou evitado tais atos. Assim, a responsabilidade por parte do Estado é sempre indireta, uma vez que somente possa praticar quaisquer atos por intermédio de seus agentes, e quando responder por atos de particulares, não será por tê-los praticado de fato. Então, é diferente. Você não pode, por exemplo, num ato particular, digamos, uma pessoa surtou e estava em outro país, enfim, no seu próprio país. Ela surtou, cometeu um genocídio lá, matou, enfim. E nessas mortes, né, nesses óbitos, estariam pessoas de outros países. Então, isso não pode ser imputado ao Estado, né? Isso não pode ser, por mais que você tenha ali a diplomacia revendo e a diplomacia praticando atos de forma assistencial, né, para aquelas famílias estrangeiras, você não pode aí neste ato individualizado responsabilizar o Estado de um país. No entanto, quando ele age em nome do Estado, quando há aquela delegação, por exemplo, um soldado de guerra, um policial, um agente de saúde, né, um fiscal, enfim, todos que têm aquele poder de polícia, delegados pela lei, obviamente eles podem, por um ato individual, mas com a sua representação do Estado, ele fazer com que o Estado seja o responsável por aquele ato dele, né? Isso é permitido sim, tá? Na verdade, é mais ou menos nesse sentido que você responsabiliza.
Então, a responsabilidade jurídica do Estado pode achar-se comprometida tanto por um dano material como um dano moral, importando, em primeiro lugar, que haja um dano causado ao direito alheio, em segundo, que se trata de um ato ilícito, em terceiro, que tal ato seja realmente imputável ao Estado, né?